preciso que a sociedade me aceite e me ame como a minha família. Eu só vou ser feliz se eu me manter na dieta. Eu só vou ser feliz se eu ganhar uma casinha de boneca. Para melhor entender a felicidade, a gente pode dizer que a felicidade ela vem do latim felicitas, que significa estar da forma mais produtiva e mais fecunda. A felicidade ela está em você compreender onde você vive, saber que está fazendo algo certo, compreender a sua missão de vida, a sua missão no mundo e a partir daí saber que mesmo os momentos difíceis fazem parte dessa jornada. Por isso entender que a felicidade ela é uma percepção sobre tudo aquilo que você vive. O nosso cérebro assim, tem algumas regiões que têm se descoberto que faz relação com a felicidade. Então são alguns estudos mais recentes que se viu que determinadas regiões estão mais hiperativadas naqueles momentos em que a pessoa se sente na sua plenitude da felicidade. Muito tem-se ainda para se descobrir, são ainda estudos bastante preliminares que demonstrou que essas regiões se relacionam com a felicidade. Então eu trouxe para vocês um modelo do nosso crânio. Aqui então a gente tem um crânio visto de frente, a região do lado esquerdo, o lado direito, onde a partir do momento que a gente consegue abrir, nós vamos conseguir visualizar o cérebro. Então essa aqui é a visão do nosso cérebro vista de cima, tá? O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, a região anterior, que é o frontal, e a posterior. Então, retirando esse cérebro do nosso crânio, para ficar mais elucidativo, vamos deixar o crânio aqui do lado. Eu consigo separar aqui os dois hemisférios, o direito do esquerdo. Utilizando aqui o hemisfério direito, vou tentar posicionar para vocês essas regiões que eu comentei. Então, basicamente, são essas três regiões que sugerem que estejam relacionadas. Aqui, mais superior aqui, temos a região que chama precúneos. Nessa região fronto inferior, relacionada à felicidade, temos o núcleo accumbens e uma região aqui no hipotálamo, que é a área trigeminal ventral. Identificou-se então nesses estudos que naquele momento que as pessoas estão assim numa sensação de felicidade, essas três áreas que eu comentei ficam mais ativadas, sugerindo assim de uma forma indireta que são áreas relacionadas à sensação de felicidade. Várias substâncias cerebrais, que nós chamamos de neurotransmissores, fazem a interligação dessas regiões e as suas determinadas estimulações. Dentre essas substâncias, esses neurotransmissores, cito basicamente 4, que hoje já se sabe que eles são relacionados, que é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Então são circuitos bastante complexos que nesses estudos ainda iniciais visualizou-se que eles sim estão ativados durante momentos de felicidade. O prazer, ele dura em torno de 10 minutos. Quando a dopamina ela entra no nosso cérebro, ela tem essa duração de 10 minutos. Isso acontece quando a gente compra um carro, por exemplo. Durante os 10 primeiros minutos, aquela sensação ela é maravilhosa, aquele prazer é intenso. Porém, quando a gente vai pensar como a nossa vida é em relação àquilo, se a gente ficar o tempo todo pensando no próximo carro ou no que eu não tenho, eu perco essa felicidade de ter. A felicidade está em entender que aquele momento é bom e aproveitar daquilo que você já possui. Não necessariamente a pessoa precisa fazer uma determinada ação para despertar um momento de felicidade. A própria lembrança, a memória, sensações que sejam subjetivas são capazes sim de estimular também essas áreas que eu comentei e fornecer aí um certo prazer, uma sensação de felicidade para a pessoa.
Tem um texto do Freud, que é um texto muito importante assim, na história da humanidade, e principalmente na nossa área, que chama O Mal-Estar na Cultura. E o primeiro título desse texto era Infelicidade na Cultura. E aí, nesse texto inteiro, ele trabalha a felicidade, ele fala justamente isso que eu falei, que todo mundo busca felicidade, né? Ela é algo unânime, né? Universal. Todo mundo está em busca da felicidade, só que ele separa duas formas diferentes de buscar a felicidade, que ele chama de metas, né? Uma meta positiva de busca de felicidade e uma meta negativa. A meta negativa seriam as pessoas que buscam evitar o desprazer e a dor. Então, elas orientam a vida sempre tentando evitar as situações que vão causar desprazer e dor. E as pessoas que orientam a vida segundo a meta de busca das sensações prazerosas. Né? E ele fala que é muito difícil a gente conseguir levar uma vida buscando a felicidade, buscando prazer, né? A maior parte da nossa vida a gente vai orientar buscando o desprazer, né? Evitar situações desprazerosas. Aí a gente entra numa enroscada que o Freud fala, que tanto se a gente viver uma vida buscando prazer e se a gente viver uma vida evitando o desprazer, as duas situações são complicadas e impossíveis, né? Porque a gente não tem como ter uma vida só buscando satisfação e prazer, a gente se destruiria, né? Se a gente ficar só dormindo, só comendo, só tendo relação sexual, a gente não faz nada. E se a gente passar uma vida evitando desprazer e dor, a gente também não produz nada. Né? Então ele fala assim dessa impossibilidade, né, do ser humano de ser feliz. Vamos falar um pouquinho de rotina. A rotina, ela é uma escolha que nós fazemos e a rotina pode nos propiciar felicidade ou infelicidade. Como a gente faz isso? A gente define as nossas rotinas e a gente pode definir rotinas produtivas e rotinas que são rotinas felizes. Um exemplo, eu defini na minha rotina que toda semana eu tomo café da manhã com pessoas que eu gosto e eu tenho momentos de conversar com alguns amigos. Toda semana é uma rotina. Essa rotina me faz bem, faz sentido na minha vida, me deixa feliz? Faz. Então eu tenho uma rotina feliz. Eu gravo um programa de televisão falando sobre ciência da felicidade. Isso me faz bem? Então isso me deixa feliz. Eu toco guitarra 2 vezes por semana ou todo dia de manhã eu faço um treino disso. Eu defino rotina feliz. Quando a pessoa não define a sua própria rotina, ela deixa com que outras pessoas definam, ela tem uma rotina infeliz. Porque ela vai estar cheia de atividades que não fazem sentido para ela e não produzem os 4 hormônios principais para que a gente possa se sentir, entender e perceber a felicidade. Eu não gosto muito da palavra felicidade, porque a felicidade ela cai muito nessa idealização, né, desse estado que a gente vai atingir, vai ser feliz para sempre. Mas eu gosto muito do termo alegria, porque traz isso de uma sensação prazerosa que você tem e é fugaz. Né? E necessariamente a gente só consegue ser alegre, ter momentos de alegria, se a gente contém as coisas que não fazem bem, né? Sabe aquela situação tragicômica? Tá tudo uma droga, mas mesmo assim você ri, né? Você não tá negando que tá uma droga. Você tá contendo as coisas ruins e a partir das coisas ruins você também consegue ter sensações prazerosas. Né? Então, o que seria uma alegria, uma felicidade, né? Seria esse algo que contém essas duas coisas, que a gente não nega as coisas ruins, mas a gente encara as coisas ruins, né? Também, né? Porque o que as pessoas querem é não sofrer. E, na verdade, não sofrendo, elas perdem o melhor da vida também, porque né, o que é triste e alegre são juntos, né? Qual é a grande diferença entre prazer, felicidade e alegria? Vamos começar falando do prazer. Prazer é uma sensação que nós temos quando é liberado dopamina dentro do nosso cérebro. Isso acontece quando a gente recebe algo bacana, quando a gente se surpreende com um presente ou quando a gente está fazendo alguma atividade prazerosa. Quando nós falamos da alegria, a alegria é uma emoção primária, ela já nasce com o ser humano. Essa alegria, ela é uma emoção muito importante para o convívio e ela é uma emoção muito importante para que a gente possa compreender o que é bom e o que não é bom para aquela pessoa. A felicidade em si é a percepção, é quando você percebe que viveu momentos de alegria, é quando você entende que esses momentos foram momentos prazerosos, foram momentos bons e foram momentos que têm uma validade muito grande para o seu cérebro. É onde nós formamos as memórias de base. Então, nós temos memórias de base felizes em momentos que a gente lembra, naquele momento eu tive alegria, eu fui feliz e aquele momento foi importante para mim.
Se o trabalho da psicanálise é para o indivíduo saber lidar com a vida, sim. Né? Acho que é para construir um saber sobre a própria vida e não a vida dos outros. Né? Isso eu acho que uma análise promove uma autonomia e uma construção de saberes sobre o que traz felicidade para você, que vai ser sempre singular, o que traz alegria para você. E não que vai trazer alegria para os seus pais, para os seus familiares, para a sociedade, para um ideal que você tem de você mesmo. A gente pode escolher ser feliz? A escolha de ser feliz, ela está ligada à nossa percepção do dia a dia. Vou dar um exemplo prático. A gente pode escolher ser infeliz. A gente pode escolher reclamar de tudo que aparece na nossa frente. Nós chamamos isso de alto índice de criticidade. Você provavelmente já conheceu alguém que você pode levar ela no lugar mais fantástico do mundo, que ela vai conseguir reclamar de alguma coisa daquilo. Já a felicidade, ela está ligada a você colocar uma outra percepção. É aquela pessoa que você leva para o lugar pior do mundo e ela olha para aquilo e fala, aqui essas coisas fazem sentido, eu tenho função, eu tenho produtividade, eu sou uma pessoa que aqui eu tenho uma missão de vida a cumprir. Se a gente pensar aqui, a gente acorda de manhã e a gente tem fome, e a gente vai ter que fazer alguma coisa e procurar para comer. Aí a gente não sabe, a gente está com fome, a gente quer comer, mas a gente não sabe o que a gente gosta de comer. Aí a gente tem que fazer um trabalho imenso para imaginar o que a gente gosta de comer e depois onde vai ter. Então a gente já não é pleno, entende? A gente já é incompleto constitucionalmente. A gente tem faltas desde a hora que a gente nasce. Né? Então a gente vai viver numa busca incessante de uma incompletude. E aí as pessoas lidam disso de formas diferentes. Fazendo acompanhamento psicológico, alguma terapia, é importante para que a gente alcance essa felicidade? Eu digo sempre para as pessoas, encontrar o seu caminho é importante. Um tratamento ou um acompanhamento psicológico, ele pode ser fundamental para te ajudar, porque você escuta muitas coisas no mundo que não vão te levar a esse autoconhecimento. Então, ter alguém que te orienta, ter alguém que te ajuda a encontrar esse melhor caminho é fundamental para que você consiga encontrá-lo mais rápido. Isso não significa que as pessoas não possam encontrar a felicidade sozinhos, mas que o acompanhamento seja de um coaching, seja de um psicólogo, ou seja até de um analista comportamental, pode ajudá-lo a conhecer seus próprios valores e seguir um caminho que faça mais sentido para você. Esse caminho vai te levar a uma vida mais valorosa. Não podemos dizer vida plena, mas podemos dizer uma vida melhor e uma vida com momentos mais felizes. Então, assim, quando a gente trabalha com psicanálise, a gente não pode fazer sugestões, orientações, porque isso acaba sendo o avesso da nossa ética, entende? Porque de fato eu não sei o que dá prazer e o que dá felicidade para esse sujeito. Esse sujeito sabe. No entanto, ele não sabe, que daí é a noção que a gente trabalha como repressão. E a gente tem todo um trabalho, uma questão educacional, familiar, né, que produz o que a gente chama de repressões e recalques. E aí, se o sujeito não pode se autorizar a saber o que dá prazer para ele. Né? Então, assim, E aí isso é uma marca muito diferente, né? Porque quando você vai num analista, você se escuta. O que ele vai fazer é um trabalho de fazer com que você escute e você escute o que você está falando, né? E aí a gente inverte. Não é um analista que tem a autorização ou o saber sobre a vida do sujeito. É esse sujeito que vai ter o saber e a responsabilidade sobre a própria vida dele. Então, é um avesso disso, né? Por isso que as pessoas estranham quando vão na Alessia e a sessão começa em silêncio. É importante saber que no nosso mundo a gente tem procurado fórmulas de encontrar a infelicidade ou a felicidade simplesmente ao analisar uma pessoa. Existem ferramentas de análise comportamental, eu como analista comportamental posso dizer, algumas ferramentas demonstram até a forma como a pessoa se comporta e os valores dessa pessoa. Porém, eu só vou saber da vida dessa pessoa, da felicidade ou da infelicidade, quando ela tiver confiança suficiente para me contar sobre isso. A base para que a gente tenha um bom relacionamento é a confiança. E como a gente gera isso? A gente gera isso através de um acolhimento, saber receber bem a pessoa no momento que você está próximo dela e saber ter essa integração. A gente vai dizer que o mundo real está ficando difícil, porque as pessoas estão criando tantos números que nós queremos olhar uma pessoa e dizer, essa pessoa está feliz ou não está feliz. Mas nós só vamos perceber isso quando nós tivermos convívio de alta qualidade e de alta profundidade. Quando a pessoa tiver confiança para dizer, eu me sinto feliz ou não me sinto feliz.
primeiro lugar, eu penso que a felicidade começa com a gente mesmo, comigo mesmo. Estar de bem, ou seja, os ideais, os desejos, vontades, sentimentos que cada um de nós tem, estar equilibrado dentro daquilo que é possível fazer, ter metas possíveis, nunca inventar metas que nós nunca vamos alcançar. E eu tenho como lema fazer só o possível, ou seja, equilibrar atividades entre compromissos, lazer, esporte, religião, fé, vida de fé. Então, nesse sentido, saber equilibrar dentro de nós mesmos nossos sentimentos, desejos, vontade e não criar ideais bobos, estúpidos que a gente não consegue fazer e ficar depois buscando aquilo que é impossível. Fazer sempre o possível começa a felicidade. É muito bacana a gente poder dizer que os nossos sonhos, as nossas pequenas metas conquistadas, elas liberam um hormônio dentro do nosso cérebro que ele se chama serotonina. Ele é um hormônio que nos faz se sentir importante e naquele momento a gente se sente bem. Mas a gente não pode criar uma meta absurda ou uma meta inalcançável. Por quê? Porque eu não alcançando isso, eu começo a ser infeliz. Por isso é muito importante tomar cuidado com os sonhos. Existe uma frase, um ditado popular que diz: sonhar pequeno ou grande é a mesma coisa, ou não custa sonhar grande. Isso é uma grande mentira, porque sonhar alto demais, fora da sua realidade, vai te levar a uma busca incessante por algo que você não alcança. E aí você não consegue ir de degrau em degrau, você começa a querer pular os degraus. Aí vem a origem da nossa corrupção, aí vem a origem de todos os malefícios que a sociedade tem, porque se eu não alcançar esse sonho, eu não serei alguém. A felicidade está ligada ao hoje, ao presente. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que eu gosto muito, que não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho, é viver bem o hoje, é saber que eu tenho as minhas metas futuras, mas para que eu as alcance, eu faça bem a minha meta de hoje. Eu execute bem o trabalho que eu me propus a fazer hoje. Eu conviva com qualidade hoje, eu tenha carinho, amor pelas pessoas que estão à minha volta. Essa é a base para que você seja feliz. É não pensar somente no amanhã, é executar no hoje, pensando no amanhã. Então, eu penso que Jesus tem um segredo, e Ele dá para todos nós, esta liberdade de amar e ser amados. Quando Ele disse, numa palavra, eu resumo toda a lei dos profetas do Novo e do Antigo Testamento. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. A felicidade começa no amor a nós mesmos, poder nos amar, nos querer bem, nos aceitar como somos, para poder amar e aceitar o outro como ele é, e não como eu quero. Por isso, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Aí está a razão da felicidade. A pessoa procura na religião exatamente essa mesma crença, de que ela está acompanhada, mesmo estando sozinha. E quando ela faz suas orações, ela sente como se ela estivesse acompanhada. A crença da pessoa, ela dá a ela essa possibilidade de se sentir com um amigo, mesmo que não presencialmente. Por isso é importante que as pessoas observem que a fé, muitas vezes, é a forma da pessoa ter um amigo próximo que vai levar ela a ter uma melhor paz interior, uma melhor concentração. E aí, nesse momento, ela vai conseguir se sentir um pouco melhor, se sentir um pouco mais feliz. Olha, para a felicidade, para a saúde, para a própria vida humana, humanamente falando, a fé é um elemento fundamental. Existem, inclusive, pesquisas dizendo que as pessoas com fé, num tratamento médico, o efeito é diferente. A cura é mais rápida. Ou seja, o elemento, vamos falar fé, porque quando se fala de religião, dá a impressão de bitolar as pessoas dentro de uma determinada doutrina, determinada regra. Não se trata disso. Religião significa religar. Eu estar ligado com alguém que é superior a mim. Nós chamamos de Deus. Então, o meu relacionamento com Ele, a minha fé, me leva a superar tudo aquilo que é limites humanos, para me ter dentro de mim esta luz, a luz, o discernimento, a inteligência, para fazer as opções certas, na hora certa e do jeito certo. E a fé é que nos ilumina.
A gente precisa diferenciar isso do fanatismo. O fanatismo é quando a pessoa não consegue lidar mais com a vida dela do dia a dia e aí ela se entrega totalmente a uma crença, sendo que ela não está cumprindo aquela crença em relação à sociedade. A gente vê pessoas que se dizem pastores, se dizem pregadores da palavra de Deus, mas que normalmente falam de ódio, falam de coisas que não fazem sentido dentro daquilo. Então a pessoa perdeu o senso de missão humana. A gente precisa saber equilibrar. Mesmo a fé, ela precisa ser equilibrada para que a gente possa viver no mundo real a felicidade. A gente não possa simplesmente procurar isso só na fé. Eu penso que a fé não é simplesmente algo imposto dentro de um esquema de doutrina. A fé é a capacidade de crer além das próprias forças. E é impossível alguém viver sem crer em alguma coisa. Você tem que acreditar, mesmo que seja uma fé naturista, uma fé, sei lá, exótica. Você tem que acreditar em alguma coisa, a começar a acreditar em você mesmo. Então, nesse sentido, eu entendo fé, não a fé numa doutrina, numa religião, mas a fé é aquilo que te faz ir além dos teus limites humanos. Eu não posso condicionar a fé em uma prática de regras externas, de formalismos externos. Né? Que eu preciso, como eu dizia, tempo para a minha meditação, para a minha oração. Agora, se eu faço a minha oração, a minha meditação em casa, no meu quarto, na praça, na beira de um rio, na igreja, não importa onde. O importante é que você tenha esse tempo, para você encontrar com Ele. Esse tempo de silenciar teu coração. Isso é fundamental. E não é simplesmente só em práticas externas, cumprir práticas, devocionismos. Tudo isso pode te ajudar, mas não pode te bitolar. Toda a fé, toda a religião que vem de Deus é para dar liberdade ao teu coração e à tua prática do dia a dia. Não necessariamente você sendo católico, evangélico, batista, você vai ser mais feliz. O que acontece é, você tendo fé, você tem momentos de felicidade, momentos que você se sente acompanhado pelo seu Deus, pela sua crença, e isso é importante. Agora, isso não está ligado intrinsecamente a como a sociedade vive hoje. Então, é preciso saber viver a sua fé, mas separá-la da sua missão no mundo. Até a própria fé, muitas vezes as pessoas dizem isso para elas, que você não pode ser fé sem ser missão. Buscar a sua missão verdadeira no mundo é o que vai te fazer feliz. É o que vai fazer você acordar, levantar da cama e falar, hoje eu tenho um ânimo para fazer isso acontecer. Então, por isso a felicidade não é algo impossível. A felicidade mora dentro de você. Não fique procurando nas nuvens. Está dentro de você e acredite que é possível ser feliz, mesmo sem ter nada, nenhuma preocupação. Tá bom? Fique com Deus. Acho que felicidade é um conceito cultural que é construído a partir de uma subjetividade muito grande e que implica muito mais numa percepção de cada um do que numa possibilidade de mensuração coletiva. Então, na sociologia, na análise dos fenômenos sociais, a felicidade jamais vai poder ser construída como um comportamento que seja passível de ser descrito e a partir disso ser medido. Saiu uma pesquisa dizendo que Maringá era uma das cidades mais felizes do Brasil e que o Canadá era um dos países mais felizes do mundo. Hoje o país mais feliz do mundo é a Noruega e nós temos entre os primeiros a Islândia e também o Canadá. A pesquisa, que é da Macroplan, que inclusive, se eu não me engano, é a segunda vez que Maringá desponta aí nessa pesquisa, é tida como uma cidade, se não a mais, uma das mais felizes do Brasil, é muito mais uma propaganda, muito mais um marketing, muito mais um conceito de impacto do que felicidade propriamente dito. Né? Claro que no mundo fake que a gente vive hoje, em que as pessoas têm um empobrecimento muito grande das definições, da análise dos fenômenos que são apresentados, ou a simplificação muito grande dos dados que são apresentados, ainda mais da mídia, da forma como eles são apresentados, isso é perigoso. Maringá é uma cidade feliz. Tem alguns que compram essa ideia a tal ponto de incorporarem o que é a estética, entre aspas, dessa felicidade materializada, ou essa felicidade capaz de ser esteticamente cumprida. Né? A gente não pode vender a ideia de que estimular as pessoas a viverem um determinado tipo de comportamento pré-estabelecido, né, pacote pronto,
isso é o correto, né? As pessoas têm que descobrir dentro de si um potencial que as façam o ser humano mais satisfeito com elas mesmas, né? Eu sou um daqueles que acreditam que o conhecimento, que a capacidade de inteligência, percepção, estudo sobre o mundo, sobre a sociedade, melhora as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas têm que ter um sentido do que elas querem com aquilo que elas estão estudando, com aquilo que elas buscam melhorar, né? Então, a matéria-prima para você construir um ser humano bom não é o lugar onde ele está, não é as coisas somente que estão à sua volta. Claro que isso conta bastante, isso gera nele, inclusive, algumas limitações. Mas tendo o mínimo, tendo condições humanas e relações humanas, se pode muita coisa, que às vezes a gente não vai conseguir plenamente, de forma absoluta, dando somente uma estrutura saudável. É bom, claro que é bom. Tem Maringá um índice de uma cidade com boa saúde, boa educação, boa segurança, uma cidade que caminha para ser uma smart city, uma cidade inteligente. Isso é legal, isso é muito bacana. A gente pode construir muita coisa nisso, mas tem um ser humano por trás disso. A gente não pode vender falsas ideias, senão a gente vai pagar muito caro por isso. Existe uma medição da ONU sobre a felicidade e essa medição ela tem vários fatores. Um desses fatores se chama liberdade de fazer escolhas, porque quando nós temos a pessoa enfiada numa sala de trabalho durante 12 horas, ela não tem escolhas na vida dela e isso a torna triste. Nós temos também dentro dessas 7 características a percepção ao combate à corrupção. Num país onde existe uma grande corrupção, a gente não consegue ser feliz. Mais uma dessas características é o que nós chamamos de divisão de renda equalitária, ou GDP per capita. Quando nós temos em um país pessoas milionárias e pessoas em miséria, nós temos uma discrepância e uma infelicidade muito grande. Quando eu vejo outra pessoa tendo coisas que eu não posso ter e que eu nunca irei alcançar, essa infelicidade ela acontece. Agora, quando o país tem uma renda bem distribuída, as pessoas elas sentem que podem ter as mesmas coisas e se sentem felizes com isso. A ideia da migração, acho que você está tocando muito num assunto importante hoje em dia, se deslocar em busca do Eldorado, do paraíso, do lugar onde você é feliz, né? Aquela ideia que a gente tem na Europa, por exemplo, né? Ou nos Estados Unidos, uma sociedade maravilhosa, muito melhor que a nossa, né? Ou que é uma sociedade onde todos os nossos sonhos vão se realizar. É que a gente compra a ideia da propaganda. Você acha que os Estados Unidos é um paraíso, porque a medida que a gente faz dos Estados Unidos é o filme, é a propaganda, é a ideia que alguém trouxe de lá, escrevendo uma carta de que está muito bem. A gente não conhece boa parte desse mundo que a gente vê nos programas de televisão, principalmente nos canais fechados, onde você tem o viajante que circula por vários lugares e faz uma série de programas em restaurantes, em hotéis, comendo das boas comidas, conhecendo pessoas interessantíssimas, fazendo viagens por paisagens maravilhosas, tirando fotos. Você fala assim, nossa, eu quero estar lá. Quem não quer? Só que isso não é o lugar. O lugar é outra coisa, né? Os ambientes maravilhosos, eles são obtidos por pacotes turísticos. A segurança de fazer uma viagem sem riscos é paga junto com a passagem e a hospedagem do hotel no pacote de restaurantes que você frequenta, das viagens monitoradas que você faz. O mundo como uma aventura, esse mundo de riscos, ele não é fantasioso assim, ele não é magnífico assim. Eu acho que as pessoas, a felicidade, vou usar um conceito agora perigoso, a satisfação humana de ser humano, de se sentir humano, não está fundamentado em ter uma boa saúde, uma boa educação, ter um bom emprego, uma boa remuneração. Está na relação que eu construo com as pessoas, está na possibilidade de desenvolver com as pessoas algo que gere uma satisfação enquanto ser humano, né? Nós temos muita superficialidade nas relações humanas. A gente pode cair até num conceito mais filosófico, mas também cair num conceito que a gente pode medir ele, de certa forma, né, com o grau de produtividade humana. O ser humano ele é produtivo para si e para os outros, ele qualifica melhor a si mesmo e melhora a condição do outro quando ele tem uma satisfação nas suas relações. Então você pode encontrar em alguns lugares que não tem esse índice de saúde que a gente tem, que não tem o índice de segurança que a gente tem, que não tem o índice de educação que a gente tem, e as pessoas podem se sentir melhores. As pessoas podem ser mais satisfeitas com elas mesmas, né? O convívio de alta qualidade é a base para que a gente continue seguindo em frente. Quando você tem um convívio bom, você tem pessoas que te apoiam, você tem pessoas às quais você pode conversar, você
no momento de infelicidade você pode recorrer a elas e elas vão te levantar novamente. A gente tem uma mania de dizer que as pessoas precisam ser super-heróis. E no mundo atual está muito bonito dizer que o sucesso é individual, que fulano tem sucesso, que o criador de tal empresa tem sucesso, mas por trás desse sucesso sempre existem pessoas, famílias e convívio de alta qualidade. Não tem nenhuma pessoa de grande sucesso mundial que não conseguiu alcançar isso sem essa base familiar. Essa base familiar e de amizade, ela é muito importante para que a pessoa seja feliz. Porque a gente tem que entender que a nossa sociedade é uma sociedade de encontro, de diversidade, de movimento. E aí essa diversidade, esse encontro, esse movimento que constrói os seres humanos, dá ao ser humano a capacidade de reflexão de quem ele é, de conhecer outras pessoas, de entender outras pessoas, de entender outras culturas, outros valores, outros sentidos, e fazer o ser humano mudar e repensar, até mesmo a partir dessa diversidade, quem ele é, e até rever um pouco quem ele é. Então não existe essa ideia de homogeneidade. Leiam O Admirável Mundo Novo, né, do Huxley, que é uma ideia de construir uma sociedade ideal cheia de castas, onde nós poderíamos controlar tudo na vida das pessoas. Isso é impossível, né? A nossa sociedade ela é uma sociedade de diversidade de gênero, diversidade de ideias, de cultura, e que nós temos que aprender a construir uma convivência comum. Né? Não é permitir ao outro que faça o que quer, é entender ao outro que ele pode fazer dentro de uma relação de permitir que o outro também faça e de conviver no direito que o outro também tem. Então eu sou completamente avesso a essa ideia de que nós temos que ser uma homogeneidade. Mas uma das coisas que eu gosto de falar muito sobre essa medição de felicidade é sobre a pessoa ela conseguir, através da sua generosidade, ser mais feliz. A generosidade é uma das medidas de felicidade mais importantes do Happiness Report. O Happiness Report, que é essa medição da ONU, ele diz que dentro dessas características, a generosidade é a que faz a transformação dentro de uma sociedade. Quando eu sou generoso com o outro, eu consigo equalizar, eu consigo mostrar que a sociedade pode ser com a melhor distribuição de renda, com uma liberdade para fazer escolhas, com ações sociais e de suporte interessantes, e as pessoas começam a conviver mais. Algo importante para que um país seja feliz é que as pessoas saibam conviver umas com as outras, que elas aprendam respeito e que elas aprendam que estar junto ao próximo é você fazer daquela pessoa também feliz, não simplesmente aproveitar daquilo que ela tem a te oferecer. É você estar pronto para cumprir uma missão junto com a sociedade. Aprender que uma cidade é feita de pessoas e que os índices ajudam a nossa vida a ser melhor, mas não faz ninguém feliz. A felicidade para mim é especialmente conseguir olhar para dentro, conseguir olhar para nós mesmos. Num mundo cheio de comunicação, cheio de informação, onde todo mundo virou um influenciador digital, inclusive você que está me assistindo agora, você é um influenciador, sabia disso? As marcas, o mercado, está tudo favorecendo para haver um excesso de comunicação, um excesso de gente falando, um excesso de barulho. E aonde é que nós vamos encontrar a felicidade nesse mundo que parece que a grama do outro está tão mais perfeita do que a nossa? A gente só vai encontrar felicidade olhando para dentro. Eu faço esse exercício comigo mesma, como um exemplo, eu faço terapia já tem uns 10 anos. Acho muito importante para a gente se entender, olhar para o que eu realmente gosto, o que realmente me deixa feliz, o que realmente é importante para mim, para que você esteja sentindo que a evolução caminha no teu dia a dia. Você não precisa ficar invejando ninguém, você não precisa ficar desejando o que é do outro. Isso é ruim, energia ruim. Então a felicidade está em ter saúde, ter Deus, ter família, olhar para você, caminhar e sentir que você tem evolução. Hoje eu tenho 50 mil seguidores no meu Instagram. Esse número não significa nada para mim. Tá? É muito importante, né? Você abrir lá o feed, você ver que você tem muitos seguidores, é ótimo pro ego isso. Porém, o que me importa é realmente a troca, o engajamento. São as mensagens que eu recebo no meu direct, são os comentários que vão para as minhas fotos, é o que eu recebo dos meus seguidores, hoje eu tô falando de vocês. No momento que a gente tem algum contato pessoalmente, é isso que me faz feliz. Não significa que eu sou mais feliz porque eu tenho mais likes. Claro que a quantidade de likes hoje é muito importante e também me deixa feliz porque faz parte do meu trabalho. Mas a quantidade de amigos que a gente tem na rede social não tem nada a ver com a realidade da nossa vida, né? Então hoje exige maturidade, como eu disse antes, exposição exige maturidade. Se você que está nos assistindo tem um perfil fechado no seu Instagram
e está dependendo de like para você ser feliz, acredito que você está no caminho errado, né? Tem que olhar mais para dentro de você realmente. Tem que olhar mais se o like da sua mãe está valendo aí nessa publicação da sua vida, né? E não só no que os seus amigos de rede social estão dizendo. Não confie nisso, tá bom? É muito importante a prova social, realmente maravilhosa, mas seja você. Eu tô tentando muito ser eu. É muito engraçado como o mundo vai se transformando e a gente vai criando novas métricas, novas cenourinhas para ficar ali buscando, né? E essa do curtidas principalmente. E aí você vive uma falsa realidade de você comprar lá na China, onde quer que seja, um monte de curtidas só para você ter ali 20k, né, 100k. E aí isso se torna uma forma de felicidade. Eu adoro um episódio do Black Mirror que é justamente isso, é um condomínio onde as pessoas só podem entrar se elas têm certa quantidade de curtidas assim, dentro da rede social dela. Então ela vai pegar um avião, ela tem um perfil de carro que ela pode pegar a partir de tantas curtidas, senão ela tem que pegar um carro mais baixo. Ela pode viajar numa classe a partir de tantas curtidas. Então o mundo todo gira em torno, e aí as pessoas mentem e criam fotos fakes e faz o café mas não toma e posta foto tipo good morning, e aí o mundo gira todo em torno dessa curtida, assim. E na verdade é uma tela, né? A gente usa muito a rede social como tela e esquece de quem está ali atrás. Mais uma vez a gente esquecendo que existem pessoas, né? Trabalhando com um objeto, alguma coisa inanimado que não sente, né? A felicidade na mídia, ela vem dessa forma, assim, né? Ela vem trazendo a família perfeita, a cozinha perfeita, todo mundo em sintonia, todo mundo feliz. E isso, na verdade, se a gente for olhar mais a fundo, é uma grande mentira, né? Porque nem o sonho que está ali, ele é de verdade. Se a gente pega o comercial da margarina, por exemplo, o tamanho daquela cozinha é, na verdade, o tamanho de um apartamento de 80% da população. Entendeu? Ninguém tem aquela cozinha bonita com bancada, com pôr do sol ali na janela. Então a gente vendia esse sonho e a gente compra muito essa ideia. Quem trabalha na área, assim, hoje não, né? Mas quando a gente começou, eu lembro assim, das minhas primeiras aulas em 2006, quando eu comecei a fazer publicidade e propaganda, a gente tinha essa coisa de olhar e falar, não, a gente está vendendo alguma coisa, a gente está vendendo o que a pessoa poderia ser. E a gente esquece que existem outras pessoas, que vai ter muita pessoa que vai olhar para aquilo lá e não vai se reconhecer, não é ali que está a felicidade dela. Então, hoje eu vejo esse sonho que a gente vendia como uma grande mentira, né? E eu ainda não consegui encontrar campanhas ou olhar para algum material e falar, não, talvez aqui realmente exista um retrato um pouco mais fiel à realidade do que seja a felicidade. É que a gente compra a ideia enlatada de que o lugar lindo, a paisagem bonita, a casa maravilhosa, viajar para vários lugares do mundo, estar do lado de uma pessoa esteticamente aceitável ou desejada, é ser feliz, né? Ou comer um prato bem preparado num restaurante requintado, estar com os amigos bebendo uma cerveja artesanal ou um vinho caro. Isso faz as pessoas felizes, né? Isso é fake, isso é mentira. A pessoa vira uma extensão de uma propaganda de alguma coisa. Isso não é felicidade, isso não é conceito de que o ser humano está bem. Será que essa forma da mídia colocar esse consumo extremo, ela muda completamente a forma de nós enxergarmos a felicidade? É muito importante dizer que a felicidade, ela também existe no consumo. Porque quando nós consumimos alguma coisa, nós sentimos prazer pela conquista. Porém, esse prazer pela conquista, se ele começa a ser uma busca incessante, nós não conseguimos aproveitar o que temos. E a mídia, sim, tem um papel fundamental para desviar o olhar para aquilo que eu tenho. Ela sempre está lançando algo novo, sempre existe alguma novidade. Se você comprou uma camisa, que era a camisa mais bonita da época, dentro de 2 meses ela não será mais. O carro do ano, quando passar o ano, ele não será mais o melhor carro. Então esse consumo que é colocado como algo importante para o comércio, ele é extremamente degradante para a sociedade. A gente tem aquela frase, né? Se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Então isso acontece muito. Eu acho que existem inspirações de histórias reais que são levadas para o cinema, né? Para pensar em uma campanha, tanto como o que a gente vê ali reflete no ambiente social. E ao mesmo tempo que isso é bom, isso é muito negativo, porque então o que a gente está trazendo? Né? O que eu estou vendendo como uma ideia de romance, o que eu estou vendendo como um final feliz? Né? Como aquela pessoa se realizou?
Não, isso é muito sério. E a gente falar que aquilo é só diversão, que a pessoa senta no sofá e ela olha aquilo só para o momento que ela vai se desligar do mundo, na verdade não. Ali ela tem um reflexo de tudo, é a vida dela que está ali. Então se ela sai dali pensando que ela precisa encontrar alguém, que é a metade da laranja dela, que ela só vai ser feliz quando ela tiver um marido, 2 filhos, um cachorro numa casa que nem existe, a gente nem tem essa ideia de subúrbio igual tem nos Estados Unidos, mas morando numa casa com quintal, com grama, isso se torna um objetivo de felicidade dela, né? E como é que eu vou mostrar para ela, como é que ela vai conseguir fazer isso acontecer? Não depende só dela, né? E às vezes na cabeça dela ela tem outras ideias que não se encontram com aquilo lá. Então é muito importante, até a ideia da diversão, um entretenimento, é um programa, é algo que não é sério, não estou discutindo a felicidade, né, de uma forma mais teórica ou séria, mas aquilo influencia. Eu acho que a frase assim, a arte imita a vida e a vida imita a arte, faz parte, só que o problema é que a gente não mostra depois, né, a gente não mostra as consequências que isso traz. Acho que a mídia ela tem que entender que hoje a gente conversa com pessoas. A mídia é uma pessoa, ela é feita por pessoas, por profissionais, e conversam com pessoas. A gente não trabalha mais naquela ideia mídia-objeto, né? Que eu vou falar para você o que você vai consumir, eu vou te vender o que é felicidade você vai comprar. Então, enquanto a gente não entender isso, enquanto a mídia não entender que ela está conversando com pessoas e que pessoas são diferentes, existem 1000 nuances, a gente vai patinar bastante ainda no que é a felicidade, e ela vai encontrar a felicidade para algumas pessoas, vender a felicidade para algumas pessoas, ao mesmo tempo que algumas pessoas vão falar, não, eu não me reconheço no que eu estou vendo aqui. Eu lembro que a gente estudava assim, na faculdade as teorias Frankfurt e semiótica e teoria comportamental, todas essas teorias de comunicação pensando em como fazer alguém comprar o que eu preciso vender. A gente nunca olhou para aquela pessoa e o que essa pessoa quer comprar. Então a gente veio educado dessa forma. Tinha alguns professores que já falavam, não, o consumidor também é gente, o consumidor também tem opinião, e aí hoje isso está mudando, mas a mídia em si, assim, a grande mídia, ela ainda tem muita dificuldade para lidar com essas questões. E é muito complicado, porque eu vejo muitas coisas, muitos comerciais, muitos filmes, como uma violência, né? Você olhar para uma campanha com uma família que tem o pai, a mãe, 2 filhos, um cachorro, todo mundo uma classe média alta, brancos, com cabelos escovados, corpos perfeitos, aquilo é uma violência, né? Aquilo é uma violência que gera tantas outras violências que por trás existem violência doméstica, a 3ª, a 4ª jornada de trabalho de uma mulher, né? As questões de gênero, que aí já colocam a menina é a estudiosa e o menino é o que joga bola, é o orgulho da família. Então tudo que está ali, que eles estão vendendo como sonho, são violências que você está fazendo com outras pessoas, de outras classes que não se reconhecem ali. E aí eu fico sempre em dúvida se não tem ninguém para falar que, olha, isso daqui pode dar errado, ou se todo mundo acredita realmente naquilo, né? Já aconteceu bastante dos seguidores me falarem que eu influencio muito eles, assim, e até teve um episódio muito engraçado, porque eu falei engraçado agora, na hora eu fiquei desesperada, que foi uma das minhas seguidoras que me encontrou pessoalmente, ela passou mal, mas assim, foi uma coisa muito assustadora pra mim, porque eu tô na luta, né, gente, tô fazendo a minha vida acontecer, e aí de repente você encontra uma pessoa que te considera ao ponto de passar mal, ela tremia, ela quase desmaiou, então isso... Eu acho que nesse momento também eu tive um encontro bem positivo com a realidade, de entender de fato o meu papel, né, nessa influência em relação às pessoas. E tem sim muitas seguidoras hoje que me mandam mensagem falando isso. Cris, muito obrigada pelas coisas que você traz, a gente adora seu conteúdo. Também muita gente que deseja, Deus te abençoe, você é iluminado. Então eu sinto que uma palavra positiva faz diferença no dia de todo mundo. Né? Tem aquele dia que a gente está precisando mais, tem aquele dia que a gente está precisando menos, mas eu tenho recebido muito retorno do meu público em relação a isso, a esse bem-estar, a essa luz, a essa energia de vida, né? Mesmo nos momentos que não são tão favoráveis. Então, no caso, é difícil, porque se eu sou uma pessoa, eu não sou feliz todo dia. O problema é a ideia do que a gente entende como felicidade, sabe? Felicidade não é só sorriso, felicidade não é só realização, ganhar prêmio, ter um bom salário, um bom trabalho. Não tem aquela frase super clichê que fala que se você gosta de arco-íris, você tem que curtir a tempestade, porque é só depois que ele vem? Então eu acho que a felicidade faz isso, são nos momentos acho que a gente fica mais
tristes ou mais tensos, é que a gente encontra formas de sobreviver, crescer, evoluir. Então, eu não vejo por que esconder isso. Então, se eu sou uma influencer, e o digital influencer hoje são pessoas, né? Eles nasceram justamente porque eles não são marcas, eles não são empresas, eles não são mídia, eles são pessoas. Então, qual que é o problema de hoje eu falar eu não estou bem e aí vamos tentar fazer alguma coisa para eu melhorar, ou eu só vou curtir esse momento aqui quietinho e amanhã eu volto? Eu não tenho que esconder isso. Então, o problema é que até essas pessoas que vieram para ser reais, elas entram nesse formato da mídia que é só o bonito que conta. Né? Um dia que uma blogueira fitness, por exemplo, hoje eu estava com vontade, eu comi um hambúrguer. Não, qual que é o problema? Ela vai encontrar outras pessoas ainda que vão falar, nossa, é verdade, eu faço uma dieta toda bonitinha, mas um dia acontece. Então, isso é ser real. Eu acho que a felicidade, ela não está só no sorriso, são as outras coisas que ajudam a gente a encontrar essa felicidade. Até hoje eu vi um stories de uma profissional de organização e ela estava fazendo um relato falando que como ela guardou o documento no lugar errado, ela passou parte da manhã dela perdida tentando procurar aquele documento. E eu sou uma profissional de organização, mas a gente também erra. Então eu trouxe aqui o meu erro, como a gente pode melhorar. Então isso é a felicidade, né? Ela tem vários lados. E a gente pensar, blogueiras não são ruins, não são vilões, digital influencers são ótimos, porque são pessoas. Mas a gente tem que entender que a felicidade não é só o que a gente mostra ali, existe mais que isso, né? Há um outro lado que não é feliz, mas que também faz parte da felicidade. No meu dia a dia, eu procuro sempre pensar nessa questão da influência positiva, né? Hoje é uma responsabilidade grande você estar na frente de uma câmera sendo assistida, e às vezes a rede social ela dá até uma falsa sensação de anonimato. Mas aí a gente tem que ter muita maturidade para se expor e realmente levar o seu melhor para as pessoas, né? Hoje eu já tenho essa consciência plena e prática do tanto que a minha vida, as minhas atitudes e até mesmo as minhas palavras influenciam quem me segue. Então eu procuro dar o meu melhor. Também não tenho muito essa coisa de hoje eu não estou bem, não vou fazer stories. Não, eu acredito que mesmo num dia que a gente está bem, a gente tem a vida, a gente tem saúde, família, tem um monte de coisa boa. Então a gente tem que olhar o lado positivo de tudo, mesmo naquele dia que tá ruim, ou enfim, não é todo dia que vai ser perfeito na nossa vida. Mas exatamente por eu ser assim, por eu pensar assim, eu consigo levar exatamente esse meu lado pro meu público. Eu acredito que é isso que mais chama atenção e é isso que realmente faz essa influência positiva. A vida de ninguém hoje em dia é moleza, nem a minha, nem a de ninguém, mas esse é o jeito que a gente vai olhar para isso. Eu procuro influenciar sim as pessoas que me seguem. Como eu falei, a gente tem que olhar para as pessoas. Então, a gente como pessoa também tem que ver que aquilo pode não ser realidade, né? A internet, nós somos atores sociais também na internet. O dia que a gente não está muito bem, a gente não faz a foto, a gente coloca a viagem, o melhor ângulo para poder fotografar. Então, a gente já acostumou com essa ideia de beleza, do perfeito, né? Que a felicidade está aqui. Então, as pessoas também têm que desenvolver esse senso crítico de falar, não, mas será que a vida dela é assim? Ou não? Ou o que isso tem a ver com a minha vida? A gente tem que parar de comparar, né? Então, a internet ela traz a felicidade. Então, todo mundo expõe a sua felicidade ali, né? A gente tem os textões, os desabafos, mas a maior parte do tempo as pessoas trazem momentos felizes. Então, a gente nunca olhou para dentro. Acho que a questão da felicidade está justamente ali. A gente sempre compara, então a minha felicidade não é tão boa quanto a dela, ou não é tão feliz quanto a dela. E a gente sempre vive nesse universo binário, né? Ou sim ou não, ou o meu ou o seu. A gente não consegue olhar só para o nosso, não, a minha felicidade está aqui, não é aquela foto lá na Grécia, né, das celebridades de férias, mas eu estou bem aqui e a minha felicidade está aqui. Então, o comportamento na rede social acho que teria que ser muito mais das pessoas que utilizam, né, do que ela mesma ter uma responsabilidade em relação. Hoje é para fazer eles felizes também, né? Já houve um período em que os meus seguidores recebiam aquele resultado, aquela consequência da minha vida. Então, pelo fato de eu ser jornalista, tudo que eu faço no meu dia a dia, assim, é muito dinâmico, é muito diversificado, e eu sempre mostrei esse bastidor para os meus seguidores. E aí vinha como influência da minha personalidade. Bom, então eu estou me sentindo assim, transmito isso para vocês. Hoje, a realidade mudou, né? A rede social cresceu, a minha também, que bom, fico muito feliz com isso, agradecida e honrada. Então eu me sinto na responsabilidade de criar conteúdos para que os meus seguidores fiquem melhores. A mídia tem que mudar o seu formato de trabalhar, né? Como a gente tinha falado, ela tem que pensar que
ela é uma pessoa, independente se ela é uma pessoa mesmo, né, um jornalista ou um publicitário, ou se ela é uma redação ou uma agência, ela é uma pessoa, ela é feita por pessoas. E que ela está fazendo algo para outras pessoas. Então a comunicação tem que partir daí. E muitas coisas podem acontecer. Eu sou bem positiva em relação a isso, porque eu acho que muitas coisas podem acontecer se a gente vem, se dentro de uma redação, de um brainstorm, assim, né, para pensar em uma campanha. Eu tenho mulheres, eu tenho homens, eu tenho pessoas negras, eu tenho homossexuais. Dentro da minha redação, eu já vou ter uma forma de pensar muito mais completa do que se eu continuar dentro do estereótipo que é hoje, que é se a gente pensar em redações e agência, ela é masculina e ela é tradicional. Né? Então, são pequenos passos que vão mudando as formas de ver as coisas. Eu não preciso, não, agora, para equilibrar, eu vou ver de porcentagem quanto que eu estou fazendo disso. Não é necessário isso, mas é necessário a gente entender que existem mais pessoas além do que desse mundo que a gente criou da mídia e que elas precisam fazer parte. Né? E muita coisa tem que ser refeita, principalmente em relação ao formato, ao compromisso que a mídia tem com essa verdade que a gente tanto fala, né? Então, como é que eu vou passar? Eu tenho que pensar, eu não estou vendendo só produto, eu estou influenciando a vida de uma pessoa, isso tem que ficar muito claro. Mas eu sou positiva em relação a isso, eu acho que é possível fazer mudanças assim. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, né? Aproveitar esse trabalho maravilhoso que os meninos estão fazendo aqui na faculdade para trazer a realidade mesmo, viu? Eu sou muito sincera, eu falo, olha, hoje, se você quer ser uma digital influencer, ou para quem é um trabalho duro, gente. É um trabalho duro. É um trabalho não só de produção de um conteúdo, que envolve 1 milhão de coisas, não é uma simples foto, mas também de manter isso em alta, né? Então nós vemos aí um montão de meninas que surgem, trabalham um mês e param. Por que para? Porque dá muito trabalho. Porque é realmente um trabalho digno. E hoje eu enxergo isso. Então, mas Cris, você só fica lá recebendo roupa das empresas, sapato, óculos. Ai, que delícia. Tem um tempo que isso é uma delícia. Depois você começa a ver isso sempre como negócio. Para onde vai a sua carreira daqui 6 meses? Para onde vai a sua carreira daqui 1 ano? Um dia você está no auge, um dia você está no anonimato. Então isso é tudo uma construção. Eu acho que as novas gerações elas estão vindo mais propensas a olhar a internet com outros olhos, né? Quando tudo começou a crescer muito, a gente ficava, mas o que eu posso fazer aqui? Eu sou uma marca, eu sou uma pessoa, redes, né, conexão, se acontece entre pessoas, então o que é isso? Então a gente demora mais para romper barreiras. As gerações mais novas, isso já vem muito natural delas. Mas a questão de você olhar mais profundamente questões de preconceito, de ideais, de estereótipos que a gente cria, ela vem da mesma forma. Então a gente tem que trabalhar isso em todos os alunos, né? A gente tem que abrir o mundo para mostrar, não é tão assim, né? Hoje o que eu vejo, assim, eles têm muita opinião, então eu gosto disso, eu não gosto disso, isso é mais claro. Então a gente tem que trabalhar não, você gosta disso por quê? Porque se a gente só trazer novas possibilidades e não discuti-las, a gente vai criar novos estereótipos e continuar, né? Ou começar a falar, não, eu decido que eu sou de direita ou que eu sou de esquerda, mas eu não sei o que isso representa. Mas eu tenho minha opinião sobre isso. Então a gente tem que aprofundar mais para entender que essa forma binária da gente pensar de bom ou mal, bonito ou feio, família não é família, isso tem que desaparecer, né? A gente tem que olhar e entender que ele é uma pessoa e ela tem as características dela, a subjetividade dela, e a gente tem que olhar e falar, tá tudo bem, né? Então o que você espera de felicidade tá tudo bem, o que eu espero de felicidade tá tudo bem. Olha, para a gente ser realmente feliz, a gente tem que, cada um, quando eu falo gente, é eu, você. Nós sabemos que a fé, a capacidade de crer é dom, é presente. De quem? De um ser superior, nós chamamos de Deus. Deus é quem me dá o dom de acreditar. Então, este dom eu preciso cultivar através do meu encontro com Ele. Então, aí vem a meditação. A meditação, seja lá a meditação que você acredita, não é? É preciso silenciar. Hoje nós vivemos num ativismo danado, num estresse danado. Então, é preciso ter tempo para escutar a voz de Deus que fala dentro de mim, dentro de você. E na medida que nós cultivamos este dom de crer, a partir da meditação, da oração, do silêncio, do encontro com você mesmo,
Nós temos que ter tempo para nos escutar. Escutar nossos desejos, nossos sentimentos, nossas vontades, o que está passando dentro de mim. Não ver só fora, buscando, fazendo, correndo atrás das coisas. Não é? A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Ela é uma técnica que vai trabalhar a energia do corpo, né? O Qi, chamam de Qi. Vai trabalhar com agulhas, tá? Então, em determinados pontos do corpo, que são meridianos, o corpo, de acordo com a medicina chinesa, é dividido em meridianos, e cada meridiano tem vários pontos, e esses pontos vamos trabalhar cada um uma função, né, específica. São combinações de pontos, né, que cada combinação vai ajudar para um propósito. Mas tem um ponto que é para estimular assim, essa alegria, né, o bem-estar, que chama-se alegria de viver, é um ponto do meridiano do coração. A pessoa não vai sentir nada assim na hora, tá? Mas o fato da gente agulhar um ponto, ele provoca uma liberação ali de endorfinas, tá? E cada ponto é de um meridiano, né? E cada meridiano tem uma função, né, no corpo. Então ele vai liberar a endorfina, os mediadores químicos. Então, no final da sessão, assim, a pessoa se sente um bem-estar mesmo, né? A maioria relata esse bem-estar, dá um relaxamento mesmo. Yoga é uma prática milenar, tem mais de 5.000 anos, mais ou menos. É uma filosofia de vida, não é uma religião. E ela se popularizou no Ocidente também, no Brasil, no caso, através das posturas de yoga. Mas é muito além disso, né? Ela se propaga a nível mental, a nível espiritual também, a nível das emoções. Então é uma prática que veio para unir corpo, mente e espírito, porque a palavra já é do sânscrito masculina yud, que significa unir. Unir o quê? Ou religar o quê? Esse corpo com essa mente e com essa consciência. As pessoas procuram em busca de várias coisas, né? Não só a nível físico, mas ultimamente é mais em busca do autoconhecimento, algumas doenças que vêm se instalando a nível mental, principalmente, essa ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, a insônia. Então elas vêm mais em busca de equilibrar essa mente mais do que o corpo, né? Porque, lógico, tem pessoas que vêm em busca de trabalhar o tônus muscular, alongar, a flexibilidade, mas isso reverbera para as outras camadas do nosso corpo. Então a pessoa vai acessando um estado de plenitude, de harmonia. Tem como a gente trabalhar a mente para a gente se sentir mais feliz? É muito interessante essa pergunta, porque quando eu penso que toda a realidade que eu vivo, ela é baseada nas minhas experiências anteriores, eu posso olhar para a minha vida e falar, olha, o que eu vivi me traz felicidade ou me traz uma infelicidade. O trabalho de trocar isso por momentos presentes nos faz uma pessoa mais feliz. É compreender que no presente eu estou fazendo algo certo. O começo disso é o autoconhecimento. Como que eu trabalho uma pessoa para ela ser mais feliz? Eu primeiro pergunto para ela, você sabe o que te faz feliz? Quais são atividades que te fazem bem? O que realmente faz sentido na sua vida? A partir disso, a pessoa tem ânimo para levantar. Ânimo também está ligado à felicidade. Ânimo é quando a gente sabe que está pronto para fazer algo. Então ela acorda pronta para realizar as atividades dela no dia a dia. Nós vivemos hoje uma dificuldade muito grande porque as pessoas não possuem ânimo. Elas estão vivendo simplesmente num fluxo do dia a dia onde elas não encontram missão. Então se encontrar autoconsciência é a primeira chave que a gente precisa virar para a felicidade. A respiração é uma ferramenta do yoga que ancora a pessoa no momento presente. Então, através das posturas, das respirações que nós chamamos de pranayamas, o aluno tem essa capacidade de se voltar para dentro e sentir essa sensação de plenitude, de bem-estar, de paz, de amor, porque nós já somos luz, né? Então, a tradição do yoga já diz que nós somos esse estado de bem-aventurança e de felicidade, e a gente se desconecta disso. Então, o yoga faz esse regresso, a volta para casa. A gente poderia dizer que a felicidade, ela tem uma ligação muito grande com o autoconhecimento e com o convívio.
E isso é uma base fundamental para que você comece a entender a sua felicidade. O autoconhecimento vai te levar à ação correta, a você tomar a direção correta na sua vida e escolher um caminho a seguir. A gente não pode dizer que esse caminho vai ser lindo. Algumas pessoas que falam sobre psicologia positiva dizem que isso é ter uma vida plena. Isso não existe. A vida vai ter sempre dificuldades e pedras nesse caminho. Mas se esse é o caminho que você escolheu, você será feliz até mesmo ao enfrentar as pedras que ele te propõe. Se você acha que o yoga está relacionado com a felicidade, com certeza. Porque a pessoa que está praticando, ela vai evoluindo com o tempo e vai sentindo os benefícios, não só a nível físico, mas as emoções vão se harmonizando, esse turbilhão de pensamentos, né, também vai cessando. E é nesse espaço, é nessa fresta que a luz entra. Então, a luz entrando, a pessoa se torna mais feliz, mais bem-humorada, mais em paz consigo mesmo e começa a ter essa atitude também de calma, de harmonia com os outros. Estou feliz porque acumulei tantas experiências da minha vida e acumulei tantas histórias para contar. Eu sou feliz porque eu superei o câncer. Há 5 anos atrás eu tive câncer de mama. E em momento algum eu me sinto que sou uma pessoa mutilada. Eu ficaria muito triste, eu estaria muito decepcionada se eu tivesse perdido um braço ou uma perna. Agora, uma mama, para que serve uma mama? Eu sou feliz porque acredito em algo maior e por isso eu sou coroinha da igreja. Para finalizar, eu gostaria de deixar um recado para você. Durante toda a sua vida você teve buscas. E se essas buscas foram importantes, elas geraram resultados. O que eu quero te dizer é, você se sente feliz com o que você conquistou? Talvez esse seja o momento de você buscar quem realmente você é. Toda pessoa tem potencial, toda pessoa tem algo especial para oferecer para o mundo. Você sabe o que você tem de especial? Talvez seja o momento de você parar tudo isso que você está fazendo e olhar para dentro de si e falar, olha, eu sei que aqui dentro de mim existe algo importante, uma missão importante para que eu possa executá-la no mundo. Aí sim você vai encontrar uma vida muito mais valorosa. Vamos dizer aqui, felicidade vem do latim felicitas, que significa estar da maneira mais produtiva e da maneira mais fecunda. O que você tem produzido para o mundo? O que você vai deixar para as pessoas? Quais serão os seus sucessores? E o que vai fazer de você uma pessoa que mudou o ambiente onde você viveu?